Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quinta-feira, dia 6 de março de 2025, primeiro dia oficialmente pós-carnaval desse ano, que para muita gente quer dizer que o ano começa agora, cada unidade do Bitcoin está ali na casa dos 90 mil dólares americanos. Para ser mais exato com vocês, cada unidade nesse instante está em 89.900 dólares, com uma pequena variação positiva nas últimas 24 horas de 0,3%. O Ether, segundo o maior criptoativo do mercado, também está tendo uma valorização nesse último dia, uma valorização um pouco maior, na ordem de 2,4%, com cada unidade nesse momento em 2.250 dólares americanos. A gente tem visto as principais criptomoedas com alguma valorização. A Cardano está valorizando 3%, XRP está valorizando 5%, Chainlink está valorizando 7%. Então a gente tem visto as principais criptomoedas conseguindo alguma valorização ao longo desse último dia. Mas apesar dessa variação positiva, apesar dessa pequena valorização que a gente tem visto nas principais criptomoedas nas últimas 24 horas, no dia de ontem, os ETFs não tiveram um bom resultado. Os ETFs de Bitcoin Spot tiveram um outflow de 723 unidades de Bitcoin. É verdade que esses dados ainda estão incompletos, porque as gestoras ainda não submeteram os resultados finais do dia de ontem. E quando eu digo as gestoras, eu quero dizer as principais gestoras. A BlackRock, a Fidelity, a Grayscale, a própria VanEck também não submeteu. Então a gente ainda deve ter mudanças nessa quantidade de outflow que a gente teve no dia de ontem. E na minha opinião, essa quantidade de outflow vai ser maior. Mas de qualquer maneira, no resultado que a gente tem nesse instante é de 723 BTC de saída, 723 BTC de venda. Eu particularmente acredito que a gente vai ter um outflow ainda maior, mas de qualquer maneira a gente vai acompanhar e vai trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin de amanhã. E se a gente ainda está com resultado incompleto no ETF de Bitcoin Spot, no ETF de Ether Spot a gente já está com o resultado final e foi um resultado bem ruim. No dia de ontem foi um outflow e foi uma venda de 29.163 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 63,3 milhões de dólares. Ou seja, tanto o ETF de Bitcoin Spot quanto o ETF de ETH Spot do mercado americano, no dia de ontem a gente teve outflow, a gente teve saída. Movimento esperado, que nem a gente já tem falado bastante, essa trade war, essa guerra tarifária travada pelos Estados Unidos, inclusive contra diversos aliados extremamente tradicionais, como o Canadá e o México, está fazendo o mercado ficar um pouco mais ressabiado e saindo do mercado de risco, saindo do mercado de renda variável, buscando ficar mais líquido para entender o que vai acontecer. A gente sabe que isso não é só um protecionismo, que isso é uma política cambial para reduzir a taxa de juros dos Estados Unidos, mas de qualquer maneira, no curto prazo, o efeito é sentido. A gente viu que no final do dia de ontem já deu uma melhorada nos ânimos do mercado, porque o Trump entrou num acordo com o Canadá e com o México da questão de veículos. Então, os veículos produzidos nesses países não vão ter essas tarifas na hora de entrar nos Estados Unidos por pelo menos 30 dias. Então, esses alívios nessa trade war geralmente dão um ânimo maior para o mercado. De qualquer maneira, a gente vai acompanhar tudo o que vai acontecer e vai trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. Dando continuidade ao episódio de hoje, o Ricardo Salinas, que é o fundador e presidente do conglomerado mexicano Grupo Salinas, afirmou que 70% do seu portfólio de investimentos agora está alocado em ativos relacionados ao Bitcoin. Para vocês terem uma ideia, em 2020, essa alocação era na ordem de 10%. Então, aí, em 5 anos, ele aumentou de 10% para 70% do seu portfólio. Falando para Bloomberg, no último dia 4 de março, o Salinas disse que está praticamente 100% em Bitcoin, enquanto os 30% restantes dos seus investimentos estão em ouro e mineradora de ouro. Abre aspas. É isso, eu não tenho um único título e não tenho outras ações. Fecha aspas. A alocação de 70% em Bitcoin presume excluir as ações que ele possui na mesma empresa do seu grupo. A Grupo Electra sabe que possui um valor de mercado de 75,15 bilhões de pesos mexicanos, o que em dólar americano dá cerca de 3,64 bilhões. Ele ainda se referiu ao Bitcoin como o ativo mais difícil do mundo, apontando para o limite fixo de oferta do Bitcoin. Ele recomendou que investidores pratiquem a estratégia de compra parcelada, ou seja, de DCA, adquirindo pequenas quantidades de BTC ao longo do tempo. Abre aspas.
compre tudo que puder. O Bitcoin não vai para outro lugar além de cima, porque a dinâmica é tal que ele é o ativo mais difícil do mundo. Nem mesmo o ouro é tão difícil assim. Seu ouro é inflacionado em cerca de 3% ao ano por meio da produção adicional de minas. O Bitcoin não. Fecha aspas. Ou seja, um dos homens mais ricos do mundo está extremamente exposto em Bitcoin e acredita que o Bitcoin é de fato o futuro dos ativos digitais e fez uma comparação, inclusive, bastante forte com o ouro. Isso, sem sombra de dúvida, demonstra o quanto a adoção do Bitcoin tem crescido em diversas partes da população. Um dos homens mais ricos do mundo está se expondo em Bitcoin dessa maneira. Talvez seja a hora da gente começar a escutar ele ainda mais. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre a questão da adoção de criptomoedas de uma forma geral, a gente tem comentado bastante ao longo dessa última semana sobre a questão da reserva estratégica de ativos digitais dos Estados Unidos. No último domingo, o Trump, presidente dos Estados Unidos, através da sua rede social, publicou que os Estados Unidos estavam criando uma reserva estratégica de Bitcoin, Ether, Solana, XRP e ADA. E isso, sem sombra de dúvida, agitou o mercado. Inclusive, entre domingo e segunda, o Bitcoin tinha conseguido voltar para $90 mil, tinha chegado, inclusive, a atingir a marca de $94 mil, depois corrigiu de novo, voltou para 80, nesse momento ele está voltando para os 90 mil. Mas, de qualquer forma, o Trump tinha falado da questão da reserva estratégica não ser apenas de Bitcoin, de envolver realmente outras criptomoedas, e ele, inclusive, explicitou quais seriam essas outras criptomoedas. Mas agora, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, o Howard Lutnick, confirmou que a administração Trump revelará planos para uma reserva estratégica de Bitcoin na próxima cúpula de criptomoedas da Casa Branca, que vai acontecer amanhã, dia 7 de março. Em uma entrevista, o Lutnick esclareceu que o Bitcoin provavelmente terá um status especial na Reserva Nacional de Criptomoedas do país, que incluirá justamente esse Ether, Solana, Cardano e XRP. Abre aspas. O presidente definitivamente acha que há uma reserva estratégica de Bitcoin. Agora surgirá a questão de como lidamos com as outras criptomoedas. Eu acho que o modelo será anunciado na sexta-feira, quando fizermos isso. Fecha aspas. Vale ressaltar que o Trump chegou a ser criticado por alguns maximalistas de Bitcoin pelo fato da inclusão de outras criptomoedas nessa reserva estratégica, de não ser apenas de BTC. De qualquer maneira, muita gente tem sugerido que é uma reserva exclusivamente de Bitcoin, inclusive dentro da própria administração Trump, só que o presidente dos Estados Unidos parece estar bastante decidido a adicionar outras criptomoedas, especialmente essas criptomoedas que, curiosamente, foram lançadas nos Estados Unidos e têm alguma relevância no mercado de cripto mundial. Então, muito provavelmente a gente vai ter sim outras criptomoedas, mas claro, Bitcoin provavelmente vai ter um papel central nessa reserva estratégica de criptomoedas, de ativos digitais, o que é mais do que justo. Afinal de contas, o Bitcoin é o maior criptoativo do mundo e sempre vai ser, na minha opinião, o King, sempre vai ser o rei das criptos. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre essas criptomoedas que o Trump está colocando nessa cesta de ativos de reserva estratégica, a Solana está provavelmente experimentando aí um período de grande volatilidade. Isso porque foram retirados mais de 3 milhões de tokens Sol de staking, ou seja, da mineração POS, e estão prontos para serem vendidos nas corretoras, nas exchanges. Então, a Solana, que inclusive nesse momento está experimentando uma valorização, Solana que nesse instante está valorizando cerca de 3% nas últimas 24 horas, com uma cotação de $147 cada unidade, mas muita coisa foi retirada de staking e pode estar aí prestes a ter uma queda no preço, justamente por causa dessa pressão vendedora. Ao longo desse dia 6 de março, a gente já está tendo uma queda na Solana, se a gente parar para pensar só no dia 6 de março, não nas últimas 24 horas, porque a Solana começou o dia ali com $152 americanos e nesse momento está como 146. Então, vamos acompanhar de perto para saber o que vai acontecer, mas de qualquer forma, você que tem Solana na carteira, muita atenção, porque pode estar em vias de ter um aumento na pressão vendedora, justamente por causa dessa retirada de token Sol de staking para venda. Dando continuidade ao episódio de hoje, que está extremamente recheado de notícias, a brasileira Melius, que é conhecida por seu cashback, né, por ser uma plataforma que oferece cashback em diversos sites, em diversos e-commerces, comprou 10% do seu caixa em Bitcoin. Vale ressaltar que a Melius ela é listada em bolsa. Eu acredito, inclusive, que seja a primeira empresa listada em bolsa a adicionar Bitcoin em sua tesouraria.
efetivamente. Afinal de contas, eles compraram 4,1 milhões de dólares em BTC. Foram 45,72 BTCs comprados a um preço médio de 90.296 dólares. Mas essa não é a primeira experiência da Melius com Bitcoin. Eles já utilizam, inclusive, a estrutura da Leak atualmente, que é uma tokenizadora. E, além disso, a Melius, eles são famosos no mercado por terem comprado uma empresa de cripto bastante famosa. Em 2021, a Melius já tinha comprado a fintech brasileira que inicialmente foi chamada de Alter Bank, depois eles fizeram um rebranding só para Alter, que era uma empresa onde você conseguia usar, era um cartão onde você conseguia depositar a sua cripto ali e você conseguia utilizar essa cripto no dia a dia em qualquer lugar que aceitava cartão de débito e crédito. Em 2021, a Melius comprou a Alter por 26 milhões de reais. Foi 25,9 milhões para ser mais exato. Então, a Melius já tem uma experiência prévia em BTC e muito provavelmente tem diretores ainda do Alter dentro da Melius. Então isso, sem sombra de dúvida, deve ter ajudado nessa exposição aí de 10% do caixa da Melius em Bitcoin. Notícia muito significativa e muito importante, justamente pelo fato de ser a primeira empresa listada em bolsa do Brasil a adicionar Bitcoin em sua tesouraria, claramente seguindo uma estratégia da Strategy, que comprou Bitcoin de sua tesouraria, viu valorização não só do Bitcoin, mas também das suas ações. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, duas notícias rapidinhas. Uma carteira relacionada a Mt. Gox, que foi uma das maiores exchanges do mercado cripto, que foi hackeada lá em 2014, movimentou 1 bilhão de dólares em Bitcoin. Foi uma transferência de 12 mil BTC. Então, muito provavelmente, isso vai ser utilizado para pagamento dos usuários que foram lesados no hack de 2014. Esse pagamento que tem acontecido ao longo dos últimos meses e muito provavelmente deve ser algo relacionado a isso. Então a gente pode ter mais volatilidade no mercado justamente por causa dessa transferência. Isso pode significar um aumento da pressão vendedora. Então, muita atenção. E a outra notícia rapidinha para fechar o Giro Bitcoin de hoje. A gente tinha comentado ao longo dessa semana que o Ronaldinho Gaúcho tinha lançado uma meme coin, uma nova meme coin, a Star 10 na rede BNB. E chegou a bater uma capitalização de mercado de quase 400 milhões de dólares, mas quando a gente gravou já estava em cerca de 90 milhões de dólares. E agora a capitalização de mercado, o market cap dessa meme coin já está em 3 milhões de dólares. Ou seja, seguindo a receita de uma tradicional meme coin, é lançada, tem um pump, tem um momento ali de valorização e depois queda livre. Então, desde o seu lançamento já caiu quase 90% e muita gente que comprou ali desde o início já está no prejuízo, mas é o que a gente mais comenta por aqui no Giro Bitcoin, é o que a gente mais fala por aí. Comprar meme coin, acreditando que você está comprando uma gema que vai valorizar 1000 vezes, é gambling, é aposta. Isso e aposta é, na minha opinião pessoal do Paulo Aragão, bastante similar. Se expôs, quem comprou uma grande quantidade aí da moeda do Ronaldinho Gaúcho, a maior chance é de estar no prejuízo. No Tokenomics, é claro que envolve a utilização também de parte das receitas, das taxas, para ajudar algumas associações de caridade escolhidas pela comunidade, mas a respeito de fundamento real de moeda, no longo prazo, não existe. É só realmente uma forma de fazer dinheiro. Então, se você ainda tem aí moeda do Ronaldinho, se você ainda tem Star 10 aí, muita cautela com o que você vai fazer a partir de agora. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Chegou até agora aqui no episódio, você já sabe. Deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha esse episódio no seu grupo de WhatsApp sobre o mercado cripto. Não tem grupo do WhatsApp do mercado cripto? Compartilha no grupo da família, não tem problema. Tá escutando a gente pelo Spotify, Deezer? Passa a seguir o podcast por aqui também, dá 5 estrelinhas pra gente, que isso faz com que o podcast seja mais entregue para mais pessoas. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!